quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Voltamos aos nossos estudos sequenciais da Bíblia e hoje vamos ler o Salmo 6. Por isso o convido para lá, Salmo de número 6. Hoje nós vamos falar sobre quando a dor encontra a graça. Salmo de número 6. Salmo de Davi, um salmo também chamado de Salmo de penitência. E nós vamos falar um pouco sobre isso durante o nosso estudo. E eu o convido para que nesses próximos minutos a sua atenção esteja aí redobrada a tudo aquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração. Não permita que o celular tire a sua atenção, não permita que outras coisas tirem a sua atenção, mas esteja focado naquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite. Salmo de número 6. Você está comigo? Amém? Eu quero ler aqui na minha versão, aquela que é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Acompanhe comigo na sua leitura, que o texto diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Amém? Estamos diante do Salmo 6, Salmo de Davi. É fato que foi Davi quem escreveu esse salmo, ainda que a gente não saiba diretamente em que momento exato da vida de Davi esse salmo tenha sido escrito, ainda que alguns comentaristas vão nos levar para aquele momento difícil que ele viveu com seu filho Absalão, mas não há uma convicção, uma certeza de que é esse momento. Possivelmente, Davi também pode ter escrito esse salmo num momento de dificuldade, de enfermidade, de dor, de um momento de estar em sofrimento. Pode ter sido por uma doença, ou pode também ter sido por uma perseguição de um inimigo, por uma luta, por uma batalha. Davi era um guerreiro, era um rei, e ele passava por muitas dificuldades diante disso. Então, quando olhamos para este salmo, a gente encontra um salmo muito honesto, como todos os outros, né? Mas a gente percebe uma oração muito aberta do tipo: estou sofrendo, Senhor, está doendo, eu estou alagado nas minhas lágrimas, socorre-me. A gente vê aqui um apelo, né? um clamor do salmista, buscando por ajuda no momento de dor, no momento de dificuldade, de tristeza, de sofrimento. E no Salmo, esse Salmo que a gente acabou de ler, o Salmo de Davi, ele descreve uma situação muito objetiva. Ele está dizendo: inimigos o cercando por fora e temores corroendo por dentro. E por causa disso ele clama por misericórdia. Ele está certo, no versículo 5 a gente olha isso, que ele está diante da morte. Tanto que ele clama ali para que ele não vá à morte, para que ele não morra, porque ele está diante da morte. E tudo isso indica uma experiência muito real, uma experiência muito verdadeira e genuína. Não estamos falando aqui agora de uma metáfora, porque os salmos são poéticos, e possivelmente algumas vezes vamos ler textos do salmista falando sobre dor, sobre luta, sobre inimigos, e algo de uma forma poética, metáfora, e não necessariamente ser mesmo uma doença, uma dor por causa de um inimigo. Mas nesse caso do Salmo 6, é muito evidente que é sim algo muito real. Davi não está aqui nesse salmo falando de uma metáfora, mas ele literalmente está passando
por essa dor. Ele literalmente está sofrendo diante do inimigo que o cerca, seja lá qual for esse inimigo, porque o Salmo não nos diz exatamente qual ele é. Sabemos que o Salmo de número 6 é o primeiro de 7 salmos chamados Salmos de Penitência. Os estudiosos, eles vêm separando alguns momentos, desses salmos, e esses 7 salmos chamados de penitência, são salmos que geralmente o autor, seja Davi ou não, ele está relatando uma situação que ele sofre também por disciplina. E é evidente nos versículos primeiros, vamos estudar isso daqui a pouco, que ele está passando também por uma disciplina. Ele reconhece que talvez aquele sofrimento ou este inimigo que o cerca é resultado também da disciplina do Senhor sobre a sua vida. Por isso, salmos de penitência. Faz sentido para você? Está comigo? Amém? Quais são esses salmos, pastor? Você que gosta aí de anotar coisas, Os salmos de penitência são o Salmo 6, o que a gente acabou de ler, o 32, o 38, o muito conhecido 51, também de Davi, o 102, o 130 e o 143. Então, estes 7 salmos são conhecidos como salmos de penitência, ou seja, por alguma razão, estes salmos são escritos e eles relatam uma correção divina, uma disciplina vinda dos céus sobre os teus servos. Amém? Então, salmo de penitência, entendemos já o que ele significa. Ok, pastor. Então, agora, olhando para o salmo de número 6, que lições, que aplicações, que aprendizados nós podemos trazer, então, para as nossas vidas? Vamos separá-las em 4, ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ler novamente. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, nós vamos ler agora o bloquinho de 1 ao 3, que diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? O que aprendemos aqui, a primeira lição, o primeiro destaque envolvido aqui nestes 3 versículos, que inclusive está ligado à questão da penitência, é uma lição que eu quero destacar da seguinte forma: ouça, a disciplina divina, ela é paternal, não destrutiva. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a disciplina divina, ela é paternal, ou seja, de um pai, e não destrutiva, de um juiz. Ok? Então, a primeira coisa que eu olho para esse texto, eu consigo perceber um clamor, e o salmista mesmo buscando ao Senhor como um pai, porque ele reconhece que há um castigo envolvido aqui. Agora, é interessante que quando o salmista, Davi, ele se refere a Deus 8 vezes nesse salmo. E pelas 8 vezes ele chama Deus de Jeová, Javé, o tetragrama sagrado. Aquelas 4 letras lá do hebraico, que é a referência exata do nome de Deus, que está diretamente relacionado à aliança. Então, quando ele fala Javé ou Jeová, ele está indicando o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor está me disciplinando, porque o Senhor, o Deus da aliança, a aliança que o Senhor fez comigo, a partir do teu servo Abraão, comigo, porque eu faço parte deste povo que o Senhor escolheu. Então, a partir disto, eu reconheço que, sendo o Senhor o Deus da aliança, o Senhor vai cumprir a sua promessa, porque o Senhor é fiel. E porque o Senhor é fiel, o Senhor vai também aplicar a minha vida a disciplina. E quando o Senhor aplicar na minha vida a disciplina, eu sei porque o Senhor faz isso, porque o Senhor me ama. E não porque o Senhor quer me destruir. Porque eu não sou como os outros povos inimigos que o Senhor destrói, porque eles estão tentando destruir o povo de onde virá o Messias. Não, eu faço parte desse povo da aliança. E porque eu faço parte desse povo, eu sei que esta disciplina, ela vem para me corrigir a fim de me dar uma lição, não para me destruir.
Porque pais disciplinam para corrigir a fim de que haja aprendizado, crescimento. E por isso é disciplina em amor. Você está comigo aqui? Amém? Então, queridos, o que Davi está reconhecendo aqui, ele não está pedindo para Deus não discipliná-lo. Não é isso que ele pede. Ele pede para que a disciplina não seja feita com ira. Perceba? Não me repreendas na ira. Não me corriges ou me castigues no furor. A preocupação de Davi não é ser corrigido. Ele entende que ele precisa ser corrigido. Só que o que ele pede é que esta correção não seja a base de ira, mas seja a base de amor. Por esta razão que ele chama Deus de Javé, o Deus da aliança, que tem uma aliança com o seu povo. Davi reconhece a possibilidade da disciplina, da correção de Deus, mas ele se apega à misericórdia de Deus. Por isso ele pede: tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia. Ou seja, discipline, aplique a mim a sua correção, não com ira, mas com compaixão, com misericórdia. Por que que Davi tem essa ousadia de pedir isso a Deus? Porque ele está falando com um pai. E não está falando com um juiz que vai discipliná-lo a fim de colocá-lo numa cadeia, né? Não, ele está falando com um pai. Então é por isso que aqui a gente olha para esse salmo, e a primeira coisa que a gente aprende aqui é isso, é que a disciplina de Deus, ela é paternal e não destrutiva. O que eu quero dizer para você, querida, é que todos nós um dia seremos disciplinados. E a correção é bênção, porque a correção é amor. E porque o Senhor nos ama, Ele nos corrige. E digo mais, se você tem sido disciplinado por Deus e corrigido por Deus, agradeça, porque se você passa por isso é porque você é filho. Se você não passasse, você não seria filho. O crente maduro, amadurecer, o crente maduro, ele não nega a necessidade da correção, mas ele busca a disciplina no tempero da graça. Porque ele sabe que o Senhor vai corrigir. E ele sabe que ele precisa da correção. Está comigo, meu irmão? É interessante que Davi ele faz uma pergunta no finalzinho do versículo 3, né? Até quando? É a pergunta do tipo, até quando vai durar essa disciplina? Quantas vezes você já perguntou para o Senhor isso, né? Ô Senhor, mas até quando? Eu estou passando por isso já há tanto tempo. Até quando, Senhor, vai durar esse sofrimento? Até quando vai durar esse deserto, Senhor? Até quando vai durar esse tempo de disciplina do Senhor? Até quando? A pergunta é muito honesta de Davi. E Davi, quando ele pergunta isso, ele não está sendo incrédulo e nem mesmo colocando de uma forma o Senhor na parede para que ele pudesse responder. Não, Davi está sendo muito honesto. Davi está dizendo: Senhor, até quando vai durar isso? Charles Spurgeon diz que as lágrimas são argumentos poderosos diante do trono da graça. Quando choramos, estamos com as nossas lágrimas, argumentando diante do trono da graça. E muitas vezes ninguém vê as lágrimas, mas você sabe. E você sabe que Deus também sabe. E Ele vê as suas lágrimas, Ele conhece a dor. A resposta a essa pergunta, até quando? Ela é simples. Sabe até quando vai durar o deserto? Sabe até quando vai durar o sofrimento? Até que você e eu tenhamos aprendido a lição. Ou até que você e eu estejamos preparados para a missão a qual o Senhor quer nos colocar. E por essa razão, Ele está nos preparando através dessa disciplina, através dessa provação, através desse deserto que você está passando, nós estamos passando. Está fazendo sentido para você? Até quando, pastor, vai durar? Até o dia que você aprender. Até o dia que eu aprender. Até o dia que aquela disciplina fizer tanto sentido que haverá mudança de prática de vida. Até quando, pastor? Até quando o Senhor tiver já o preparado a fim daquele objetivo para o qual Ele o fez. Porque muitas vezes essas
disciplinas, essas correções, essas provações, esses desertos, são preparações para o lugar onde Deus quer te levar para te usar. A grande questão é, você está indo para esse lugar? Ou você está igual o Jonas, indo para a direção contrária? Aí o Senhor te joga para dentro do mar, dentro da baleia, e você está reclamando com Deus. Não, você que está indo para o lugar errado. Você está lutando o tempo todo para continuar fazendo o que Deus não quer que você faça. Ou você está lutando para não agir, ou não colocar aquilo, sabe, à disposição do Senhor, e Deus está falando assim, mas eu não quero você aqui. Aí você está lá sofrendo. Está passando por aquele deserto. Por quê? Porque o Senhor está querendo te levar àquele lugar e você está lutando com isso. Calvino vai dizer que Davi reconhece que somente Deus pode trazer alívio. Por isso a sua queixa não o afasta de Deus, mas o aproxima de Deus. Amém, irmãos? Aprendemos aqui então que a disciplina de Deus ela é paternal e não destrutiva. Estamos juntos? Segundo lugar, vamos ao outro versículo? 4-5. Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Segunda lição, segunda aplicação que eu tiro aqui para nossas vidas. Ouça, enquanto tivermos vida, vivemos para cumprir o propósito de Deus. Enquanto há vida, você está aqui para cumprir o propósito de Deus. É interessante que Davi, ele fala assim, Senhor, me ajuda, me socorre. Ou seja, eu estou indo para a morte, mas se eu chegar a morrer, eu não vou conseguir mais te dar louvor. É o que ele disse aí. É claro que Davi, ele não tem uma noção exata do que é a eternidade ainda, porque a gente olha para a Bíblia hoje, a gente encontra a Bíblia completa. E a teologia, ela é construtiva, ela é gradativa, ela está sendo construída. Davi está no meio do processo. Davi ainda não conheceu, aqui, enquanto ele está escrevendo esse salmo, exatamente a missão de Jesus. Jesus fez, o que ele veio fazer, como ele rasgou o véu de cima e embaixo, o que ele abriu. Davi não sabe disso. Davi não sabe ainda exatamente dos segredos e das questões do pós-morte. Então, o entendimento dos hebreus, dos judeus aqui, por isso ele usa o termo Sheol, a palavra morte para mim aqui, talvez a sua palavra aí seja sepultura, não sei, ou sepulcro, né? Não me deixe ir para o sepulcro, a palavra aí é Sheol, e essa palavra Sheol significa isso, a ideia de um reino dos mortos. Então, Davi está dizendo o seguinte, para a gente interpretar na nossa ideia aqui agora, para a gente entender o que Davi está querendo dizer. Davi não tem a noção exata do que vai acontecer depois da morte. Então, para ele, a morte faz com que agora eu não possa mais louvar a Deus, porque eu não tenho mais vida. Faz sentido para você? Essa é a ideia que Davi tinha até aqui. Então, ele está dizendo o seguinte, não é que depois da morte, lá na eternidade, Davi não vai louvá-lo. É claro que vai, nós iremos, todos nós iremos. Mas a ideia aqui, ele está ligando ao tempo aqui. Davi está dizendo sobre aqui, sobre a terra. Ele está dizendo o seguinte, se eu morrer, eu não vou conseguir mais louvá-lo aqui na terra. É isso que ele está querendo dizer. Em outras palavras, Davi está dizendo, Senhor, eu ainda tenho algo a cumprir. Se o Senhor não intervir nesse momento que eu estou sofrendo e eu morrer, eu não vou cumprir com o propósito que eu ainda tenho para cumprir para o Senhor. Está fazendo sentido para você? Então, o que a gente interpreta nesses versículos aqui, é que esses versículos nos ensinam que enquanto eu tenho vida, eu tenho propósito. Enquanto eu respiro, eu tenho objetivo, eu tenho missão. Faz assim comigo, faz assim, ó. Vai, de novo, vai. Fez. Está funcionando, hein? Tá? Tem fôlego? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se há vida, é porque ainda há propósito. Porque se eu sou levado desta para melhor, aqui acabou o meu propósito. E aí há duas reflexões dentro dessa que a gente precisa pensar. Primeiro, o que você está fazendo com a sua vida diante do propósito que Deus te deu? Primeira reflexão é essa. Se você ainda respira e tem fôlego aqui, é porque você ainda tem um propósito a cumprir. Se você ainda tem propósito a cumprir, a pergunta é,
O que você está fazendo com esse propósito? O que você está fazendo com a sua vida a fim de alcançar esse propósito? Primeira pergunta é essa. E uma segunda reflexão dentro desta lição é: estou cuidando bem daquilo que o Senhor me deu para que eu tenha mais vida a fim de cumprir o propósito que Ele me deu? Tem eu não vou lembrar o nome dele agora, mas uma história muito interessante de um pastor, assim, que ele tinha uma missão muito grande a cumprir. Ele era um muito bom pregador e tudo, e era novo. Só que ele não cuidou da saúde, não cuidou da vida. E por ele não ter cuidado da vida, ele escreveu assim: Deus me deu uma missão, uma mensagem, e me deu o cavalo. Matei o cavalo, não consigo levar a mensagem. Referindo-se a ele. Ele era o cavalo. Como ele não cuidou da saúde, da vida, a fim de que tivesse mais tempo de missão, ele disse: matei o cavalo, não posso mais levar a mensagem. Faz sentido? Isso é ruim, né? Porque a gente ouve assim, a gente tem que parar de tomar Coca-Cola, né? Parar de comer gordura, né? Pizza. É ruim, né? A gente falar isso, né? Tem que ir para fazer exercício, acordar cedo, caminhar no frio, né? Mas cara, é verdade. Eu tô aqui, eu tô tomando aqui agora uma lambada nas costas, né? Porque a verdade é essa, a verdade é essa. A gente precisa fazer isso, né? A gente precisa olhar para essa expectativa. Ou seja, querido, não desperdice a sua vida. Não fica aí vivendo sem propósito, não. Deus tem algo para você. E Deus quer usar a sua vida para a glória dEle. Amém, irmão? Continuando. Terceiro lugar, versículos 6 e 7. Aí o salmista continua: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Em terceiro lugar, guarda isso: o Senhor conhece e vê as nossas dores, difíceis dores e nossas pesadas lágrimas. O Senhor vê. Aqui a gente encontra um retrato dos mais humanos das Escrituras. Davi está dizendo que ele está tão cansado de gemer. Ele está cansado de gemer. É isso que ele está dizendo. Eu estou cansado de tanto gemer. Já estou tão cansado e chorando tanto que as minhas lágrimas alagaram o lugar onde eu estou deitado. O meu colchão virou um lago. É isso que ele está dizendo. O meu quarto virou um rio. E eu enchi esse rio com lágrimas. É o que Davi está dizendo. Spurgeon vai comentar dizendo que as lágrimas dos santos são colocadas em um odre por Deus e nenhuma delas é desperdiçada. Porque Deus não desperdiça e não despreza os que choram. Bem-aventurados que choram. Há espaço para dor na vida cristã. Davi está exausto de tanto gemer, de tanto se virar de um lado para o outro e passar a noite mal dormida chorando. Parece que a gente está falando da gente em algum momento. Você já se encontrou numa situação como essa? Tenho certeza que cada um de nós, em algum momento da vida, já passou por algo assim. Sabe aquele dia que você vira para um lado, vira para o outro e não dorme? E a dor, o coração dói. Você não consegue segurar as lágrimas caem. E você não sabe o que fazer, e você não consegue descansar, porque você está gemendo, você está sofrendo. Queridos, Davi está mostrando para a gente aqui algo muito real. Muito real. A humanidade é essa. Nós sofremos. Nós sofremos. E o Senhor, Ele vê. O que Davi está dizendo aqui é o Senhor: Senhor, eu não aguento mais gemer, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está vendo a minha lágrima, mas eu não aguento mais estar em um colchão alagado. Eu estou sofrendo. Está doendo, Senhor. Está doendo. Quantas vezes precisamos passar por isso? Talvez hoje você esteja assim. Talvez essa semana tenha sido assim. Talvez esse ano tenha sido assim. Talvez você tenha passado por situações que você não tem conseguido controlar. Talvez você não está nem entendendo. Sabe quando você está chorando e sofrendo, você nem está sabendo por que mais? Você entrou numa situação de estar assim, eu não sei nem por quê, mas eu não estou bem.
E às vezes a gente não está bem por diversas razões que a gente às vezes não consegue nem descrever. E a gente olha para o salmista e vê Davi reconhecendo que ele também está chorando. Sabe, queridos, o que a gente deve fazer num momento como esse é se voltar para o Senhor. Dr. Martin Lloyd Jones dizia que o pior que um homem pode fazer em meio à depressão espiritual é deixar de orar. Ouça, o pior que um homem pode fazer num momento de tristeza, dor, sofrimento, é deixar de orar. Porque a oração nos aproxima do Senhor. Está comigo? Para a gente terminar. Os versículos de 8 a 10 nos trazem a última reflexão diante deste salmo. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Sabe o que eu aprendo aqui, em último lugar? Desenvolva uma fé que vislumbre a vitória antes dela chegar. Desenvolva uma fé que vislumbre a vitória antes dela chegar. Porque quando eu olho para o Salmo, a essa altura, do versículo 7 para o versículo 8, possivelmente não aconteceu nada. Porque Davi está escrevendo algo aqui que está acontecendo naturalmente. Há duas maneiras de se interpretar esse salmo. A primeira é que do versículo 7 para o versículo 8 há um período de tempo. Mas a grande maioria dos estudiosos entendem que não há um período de tempo. Há apenas uma oração de fé que vislumbra a vitória antes mesmo dela chegar. Davi, ele ora, ele fala, eu estou sofrendo. Davi, ele ora e reconhece que ele está passando uma disciplina do Senhor, que a disciplina é paternal. Davi, ele ora e reconhece que está doendo, e ao mesmo tempo ele ora e diz, Senhor, mas eu já estou vendo a vitória. Eu já estou reconhecendo, por isso ele diz, afastem-se de mim, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Querido, se você pudesse sublinhar essas frases, se você pudesse recortar essas frases e colocá-las, sabe, num quadro, colocar na sua geladeira, colocar no seu espelho, colocar do lado da sua cama, e você ler todos os dias, olha, o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Porque isso aqui é Bíblia, isso aqui é verdade da palavra de Deus para as nossas vidas. O Senhor ouve o nosso lamento, ouve a nossa súplica, Ele recebe a nossa oração. E uma coisa que a gente precisa aprender aqui com esse texto é que antes mesmo da vitória chegar, eu já devo celebrá-la, porque eu sei que o meu Deus está me ouvindo, e se Ele está me ouvindo, a vitória é garantida, porque o meu Deus é um Deus de vitória, e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu olho para o texto e eu aprendo aqui que Davi usa essa experiência para glorificar o nome do Senhor ao testemunhar aqueles que zombavam dele. Os inimigos que zombavam dele, está dizendo, olha, vocês agora vão se calar, vocês vão se afastar, sabe por quê? Porque o meu Deus ouviu o meu clamor. Vocês não vão zombar mais de mim, vocês não vão mais me impressionar, porque agora vocês vão ouvir que o choro não é o capítulo final. O choro não é o capítulo final. Ana chorou, mas saiu fortalecida. Jó sofreu, mas viu restauração. Jesus chorou no Getsêmani e ressuscitou em glória. Queridos, eu não estou dizendo para você que a sua vitória será a resolução completa deste problema. Eu estou dizendo para você que a sua vitória será alguém formado de uma forma diferente, tendo passado por esse problema. A nossa vitória é que o Senhor forme em mim e transforme o meu caráter, o meu coração, a partir do tratamento que eu tive naquele sofrimento. Isso é vitória. Isso é vitória. Pode ser que não vai se resolver, pode ser que o problema não vai embora, pode ser, mas sabe quando você está diante do problema, você não olha mais o problema com os mesmos olhos. Porque você aprendeu. A vitória significa que o Senhor já te preparou e agora Ele vai te colocar na missão que Ele tem para você.
Isso é vitória, querido. É dessa vitória que nós estamos falando. Porque o Senhor ouviu. Olha, o Senhor ouviu, o Senhor ouviu, o Senhor acolhe a minha oração. A confiança de Davi não se baseia em sentimentos, mas na certeza de que Deus ouviu a oração. A oração não muda apenas as situações. Às vezes ela muda até as situações. Mas a oração, ela muda o coração daquele que ora. É aqui que devemos desenvolver a nossa fé. Uma fé que vislumbra a vitória antes que ela chegue. Porque em Cristo nós somos vitoriosos. Na tempestade ou na bonança. Em meio ao mar ou no cais. Não importa. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Porque quando eu olho para um salmo como esse, eu aprendo que a disciplina vem de Deus e ela é paternal. Eu aprendo que enquanto a gente tem vida, a gente deve estar pronto a cumprir o propósito de Deus. Eu aprendo que o Senhor conhece e vê as nossas dores e nossas lágrimas. E eu aprendo principalmente que quando eu coloco a minha fé nele, eu consigo ver a vitória antes que ela chegue. Porque a dor encontra a graça quando eu coloco diante do Senhor e Ele ouve o meu clamor. Amém? Feche os seus olhos, querido. Talvez você esteja aqui hoje, você esteja enfrentando um deserto. Talvez você esteja aqui hoje, você esteja em dor. Talvez você tenha vindo e você não esperava de maneira alguma que o Senhor trabalhasse ou tratasse algo do seu coração. Não sei. Talvez você esteja enfrentando dificuldades e desertos que ninguém tem ideia. Eu queria orar por você, apenas isso. Se por acaso você sentir a vontade para ficar em pé no seu lugar, eu queria orar com você e por você. Se você entendeu essa palavra e neste salmo você quer colocar hoje o seu clamor diante de Deus, graças a Deus, fique em pé no seu lugar. Graças a Deus. Há mais alguém? Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos, irmão. Amém. Ore ao Senhor, querido. Presta atenção, você que ficou sentado, ore. Ore. Você não precisa de olhar para ninguém, você só ora. Fala assim, Senhor, eu quero apenas que o Senhor ajude todos estes que se colocarem em pé, porque eu não tenho nem ideia do que eles estão passando, mas de alguma forma, se eles se sentiram incomodados para ficar em pé, porque alguma coisa está incomodando o coração deles, Pai. Então ajuda eles, ora por ele, querido. Isso é ser igreja. Você não precisa saber quem que é, não. Apenas ore, apenas clame, apenas peça. Porque o Senhor ouve o clamor. O Senhor ouve a súplica. O Senhor acolhe a oração. Graças a Deus. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado. Deus. Há alguns salmos que fazem a gente refletir de uma forma tão profunda, Pai. Salmos como esse, por exemplo, Deus, e que nos levam a olhar para cada verso, cada palavra e perceber, Deus, o que o salmista ali estava vivendo, vivenciando. E quando a gente olha, parece que a gente está falando da nossa própria vida, Pai. Parece que a gente está lendo a história da nossa própria vida. Parece que a gente está passando exatamente por aquilo. Tem salmo que a gente se identifica tanto, Pai, que parece que foi a gente, foi escrito para a gente. E quando Deus, a gente olha para esse salmo agora e aprende tanto com ele. Eu quero pedir, Deus, ao Senhor, por favor, Pai, cuida dos teus servos que se levantaram nos seus lugares. Senhor, fortaleça a fé dos teus servos, Pai. Senhor, trabalha no coração deles, Deus, de uma forma tal que eles tenham uma fé firmada na tua palavra, firmada na certeza de que o Senhor nos ouve, e tendo essa certeza, esta fé, faça-os vislumbrar a vitória antes mesmo que ela chegue, Senhor.
Trabalhe na vida deles, Pai, por favor, trabalhe na nossa vida, Senhor. Senhor, por favor, forma em nós o caráter de Cristo através desse deserto. Se o Senhor tem um propósito, uma missão para alguns deles que estão em pé, e o Senhor está os preparando para isso, e essa aprovação é uma preparação para o que o Senhor quer fazer, Senhor, esteja trabalhando de uma forma tal, que aí quando eles olharem e perguntarem como Davi, até quando? O Senhor diga a eles, responda a eles, até o dia que você estiver pronto para aquilo que eu quero fazer. Até o dia em que nossos corações estiverem transformados em Ti, Senhor. Ah, Pai, trabalha nas nossas vidas, por favor, e eu quero agora consagrar a Ti cada irmão, cada irmã que se colocou em pé nos seus lugares. Eu não tenho ideia do tamanho da dor que tem passado nos seus corações. Eu não tenho ideia e eu não sei se eles estão dormindo mal, se eles não estão bem, se as lágrimas têm tomado os seus dias, se o medo, o temor, se, ó Deus, de alguma maneira o medo do fracasso, daquilo, Deus, que eles estão vivenciando. Eu não sei se é um deserto tão difícil que eles não conseguem ver, ó Deus, um final feliz diante dessa situação. Eu não sei, Deus. Eu não sei. Mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece no profundo das suas almas. E eu só quero te pedir uma coisa, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor que habita nestas vidas, fortaleça-os, renove-os e traga vida aos seus corações de uma forma tal que eles vejam e percebam o amor do Senhor, e quando, Deus, eles perceberem que talvez algo disso pode ser até parte da disciplina e da correção do Senhor, que eles entendam que isso é porque o Senhor nos ama, e o Senhor está trabalhando nos nossos corações a fim de que sejamos mais parecidos com Jesus. Trabalhe nas nossas vidas. Como igreja do Senhor, nós queremos estar aqui para apoiar, para caminhar junto, para abraçar, para chorar, para dar o ombro, para fazer o que for preciso, para que como igreja a gente passe por isso juntos, Pai. Por favor, mostra a eles que eles não estão sozinhos, e que aqui nós temos uma igreja, uma família, que está pronta a servir o Senhor e a amar o Senhor com tudo que temos. É o que te pedimos agora. Mais uma vez, abençoe-os, guarde-os e esteja renovando a sua força. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Você pode tomar o seu lugar. Que Deus abençoe a sua vida e que de alguma forma este salmo tenha feito sentido para o seu coração. Que Deus te abençoe. Vai com Deus.